Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha aí que interessante. Ele está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, a igreja, porque a igreja diz Senhor, Senhor. Quem não faz parte da igreja não diz Senhor, Senhor, não reconhece, porque isso era uma afirmação presente. Então, as pessoas que chegavam chamando Jesus de Senhor, Senhor, o fato de repetir é sinal de que elas não tinham problema nenhum de confessá-lo como Senhor. E olha que interessante, elas nem por isso elas vão reinar com Jesus, né? Elas vão entrar no reino de Deus. Elas podem até ser salvas, mas elas não podem reinar com Jesus só porque chamam ele de Senhor, Senhor. O que é necessário? É necessário fazer a vontade do Pai, cumprir a missão de vida. Deus tem uma missão para mim, uma vontade para mim, tanto coletiva, que é para todos os crentes, como uma vontade específica, que é para mim. Deus quer que eu seja isso, que eu fique no tal lugar. Eu tenho que cumprir as duas. Tanto a coletiva, o que é coletiva? Por exemplo, honrar pai e mãe. É vontade de Deus coletiva, para todo mundo. O que é vontade de Deus específica? Por exemplo, ser apóstolo. Não é para todo mundo. Então você tem que descobrir qual é a vontade de Deus para você específica. Como que você descobre a específica? Cumprindo, basicamente, a que é coletiva. E aí Deus vai revelando qual é a específica. Só vai reinar com Jesus quem cumprir a missão. Ou seja, fazer a vontade do Pai. Não está falando de ver o reino de Deus. Porque quem diz Senhor, Senhor, pode ver o reino de Deus. Mas não pode entrar, porque para entrar tem que fazer a vontade do Pai. Então, só para entender essa questão aqui do Senhor, Senhor, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. Olha o que ele termina dizendo. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando eles disseram aqui, ó, Senhor, Senhor, eles estavam movidos pelo Espírito Santo, mas não era suficiente para poder entrar no reino. Era suficiente para poder ver o reino, conforme nós vimos lá em cima, ó, ver o reino, passar do grupo número 2 para o grupo número 3. Mas o nosso alvo não é sair do 2 e vir para o 3 apenas, porque isso é uma obra de Jesus. Ele trouxe a gente aqui pela fé. O nosso objetivo é fazer parte do grupo número 4. É você entrar no reino, tanto no presente, nessa realidade, como no futuro, na manifestação, quando Jesus reinar sobre a terra. Então, talvez você está pensando assim, mas eles disseram Senhor, Senhor, porque eles estavam fingindo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por um mover, por uma ação do Espírito Santo. Então, quando eles disseram que Jesus é o Senhor, eles estavam mostrando que eles eram pelo menos do grupo 3, mas eles não estavam de acordo com a vontade de Deus ainda, por isso eles não podiam entrar, que é fazer parte do grupo número 4. Eu não vou tomar muito tempo aqui para o vídeo não ficar muito grande, já deu aqui 21 minutos, então eu quero que você entenda, depois nos próximos vídeos eu vou me aprofundar. Mateus 18:3 diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, mais uma vez ele está dizendo que não adianta apenas você crer no Senhor Jesus para entrar. Você tem que se converter, você tem que entrar no nível de entendimento em Deus que você tem um coração como de uma criança, ou seja, pura, simples, perdoa fácil, aceita depender do Pai, aceita, não guarda mágoa, porque uma criança não guarda mágoa, uma criança não tem rancor, uma criança libera o perdão muito rápido. E tem muita gente que é salvo e não libera o perdão rápido. Entendeu? Então, esse texto não está falando de salvação, ele não está falando de você fazer parte do grupo número 3, que é pelo menos salvo, todavia pelo fogo. Ele está falando de você fazer parte do grupo número 4, entrar no reino de Deus. Para isso, o seu coração precisa se render a Deus como de uma criança, entendeu? Que confia no Pai, que depende do Pai, que é simples e humilde de coração. Já pensou se Jesus fosse salvar só quem for como uma criança? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que só vai entrar no reino, ou seja, fazer parte do grupo número 4. Quem tiver essa humildade, essa simplicidade, essa singeleza de coração para com o Pai e para com os outros irmãos também. Então, esse texto você precisa entender. Não está falando de salvação, está falando de entrar no reino, que é outra coisa. Esse texto aqui, não está falando de salvação, está falando de entrar no reino, que é outra coisa. E você já entendeu até aqui, eu não vou tomar muito tempo para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos ler mais um texto. Jesus disse em Mateus 5:20 que porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você é discípulo. Detalhe, ele está falando com seus discípulos, com os seus seguidores. Ele está falando assim, se o padrão de justiça que vocês vivem não for mais elevado que o dos fariseus, vocês de maneira nenhuma vão entrar no reino. Pode até ver o reino, mas entrar não. Por quê? Porque o reino, a salvação é pela graça, mas entrar no reino é algo que é tomado por esforço.
entendeu? Então o reino a salvação é pela graça, ver o reino de Deus, ver o reino de Deus, salvação. Mas entrar no reino é por esforço, tá lá, é tomado por esforço, se faz violência, faz esforço, e pela força se apoderam dele, é isso que está dizendo, entendeu? Então, pela graça você sai do 2 e vai para o 3, mas pelo seu esforço você vai para o 4, então tem que fazer um esforço, entendeu? Tem que andar num padrão de justiça mais elevado. Se eles não podem adulterar, nós não podemos nem cobiçar com os olhos. Se eles não podem matar, nós não podemos nem odiar, entendeu? O padrão de Jesus é mais elevado. Para quê? Para poder receber algo maior, entendeu? Então isso aqui também não está falando de salvação, está falando de entrar no reino. Não está falando de fazer parte do grupo número 3, que vai ser salvo, todavia como pelo fogo, e nem ver o reino de Deus. Está falando de receber o galardão, que é entrar no reino de Deus. Vamos lá? E aí Jesus diz lá em Mateus 6,33, ele fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Ele não está falando com pessoas perdidas para buscar fazer parte da igreja. Ele está falando com a igreja. Jesus não vai falar com alguém perdido assim, ó, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não tem a menor possibilidade de buscar. Ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem a graça de Deus sobre ele. Porque para buscar tem que ter graça, tem que ter unção, tem que ter força de Deus. Então Jesus não está conversando com pessoas do grupo número 2, dizendo buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele já está conversando com pessoas do grupo número 3, os seus discípulos, e pessoas que estavam seguindo ele desde o capítulo número 3 de Mateus. Então já diziam Senhor, Senhor. Agora eles só precisavam fazer a vontade do Pai. Qual que era a vontade do Pai? Que eles buscassem o reino de Deus. Buscassem não ver, porque Jesus já tinha os buscado. Jesus disse, eu vim buscar o que se havia perdido. Eu vim buscar Jesus. Estava no 2, trouxe para o 3. Agora ele fala para quem está no 3. Busca agora o reino de Deus, ou seja, busca fazer parte do número 4. Então o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele está ensinando basicamente como uma pessoa que é salva vai buscar entrar no reino de Deus. Já pode ver, vai buscar entrar. Não é a mesma coisa. O calvinismo e o arminianismo não entenderam essa diferença, por isso eles batem cabeça até hoje. O arminianismo fala de soberania de Deus. Aliás, o calvinismo fala do agir de Deus e da sua soberania. E o arminiano fala da responsabilidade do homem. Quando eu separo os dois quadros fica fácil, porque pela soberania de Deus eu saio do 2 e venho para o 3. Mas pelo meu esforço, pela minha diligência, eu venho para o 4. Arminianismo, entendeu? E os dois acham que ser salvo e entrar no reino de Deus é a mesma coisa. E não é, porque eles não entenderam essa questão. Mas vamos continuar. Então, quando você viu Jesus falando isso aqui, ele não está dizendo assim, ó, busca a sua salvação. Não, porque quem busca a sua salvação foi ele. Quem buscou a sua salvação foi Jesus. Buscou e está consumado. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo. E você não pode, não consegue, não é capaz de reconhecer Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Está aqui, ó. Não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Ah, eu não concordo. Então, eu não concordo com o apóstolo Paulo, porque é ele que disse, eu entre ele e você, eu prefiro ficar com ele. Amém? Então vamos continuar. Jesus disse em Mateus 19, 23, 25. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você vê que é a mesma coisa, né? Reino de Deus e reino dos céus. Depois eu vou, nos outros vídeos, vou explicar isso com mais detalhes, eu não quero que fique longo. Então Jesus não está falando que é difícil um rico ser salvo, conforme nós interpretamos a vida toda. Tanto os calvinistas como os arminianos estão dizendo que Jesus está dizendo que é difícil o rico ser salvo. A dificuldade de um rico ser salvo e a de um pobre é a mesma. Os dois precisam crer no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus, seja rico ou pobre, vai ser salvo, vai poder ver o reino de Deus. Só que para o rico entrar no reino é mais difícil. Por quê? Porque para entrar no reino vai demandar sofrimento, vai demandar renúncia. E o rico normalmente vive uma vida de muitos prazeres, e o pobre já sofre por natureza. Então para o pobre é mais fácil entrar no reino. Detalhe, para ver o reino, ou seja, ser salvo, a dificuldade para os dois é a mesma. Quem pagou o preço pela salvação do rico e pela salvação do pobre foi o mesmo Senhor, Jesus. Agora para o rico, para poder ser salvo, Jesus dará conta de todos. Olha aqui, ó. Para nós sermos salvos, sair do 2 e vir para o 3, Jesus dará conta de nós. Agora, para vir para o 4 aqui, ó, cada um dará conta de si. Nós lemos isso lá em cima, né? Deixa eu só voltar aqui e ver se é isso mesmo. Lá no começo fala lá que, olha, cada um, tá vendo? Ó, a obra de cada um vai ser você mesmo, não vai ser a obra de Jesus que vai determinar se você vai para o 4, é a sua obra. Olha lá, para que cada um, tá vendo? É você que vai para o 4. Ali tá falando de ir para o 4, não tá falando de ser salvo.
que mais? Então, esse texto eu sei que você pensou que falava de salvação, mas não é. Aí os discípulos ainda perguntaram, né? Quem é que pode se salvar? Aí Jesus vai e termina dizendo, isso é impossível aos homens. Os discípulos estavam perguntando assim, quem é que pode então sair do 2 para o 3? Aí Jesus falou, não, isso aí não é difícil, porque o rico vir para cá é difícil, mas o rico sair do 2 e vir para o 3 não é difícil, é impossível. Porque se Deus não os trouxer, de maneira nenhuma virão. Então, a gente crê no Senhor Jesus porque Deus nos deu fé para crer. Você não tem mérito nenhum. Deus te deu fé para crer no Senhor Jesus, sendo rico ou pobre. Agora você vai ter que buscar o reino de Deus. Você vai ter que buscar fazer parte do grupo número 4. Vamos continuar aqui que eu não quero tomar muito tempo. Olha aí o apóstolo